Olá, pessoal. Aqui é a professora Diana, professora de Ciências da Natureza, do EJA, do turno tarde, certo? Hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de Biologia, ok? Então, seguindo o nosso material escolar, nós vamos dar início com Independência dos Seres Vivos, trabalhando hoje dois temas. Tema 1, para existir, os seres vivos precisam de matéria e energia. E tema 2 é o trama da vida nos ambientes. Antes de iniciarmos, eu já lembro a vocês de visitar nosso canal, né, o JAF Conecta, deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, tá bom? Se você já é inscrito, ative as notificações que sempre que um novo vídeo for postado, né, uma nova aula for postada, você será notificado, beleza? Vamos iniciar, né, com o tema 1. Para existir, os seres vivos precisam de matéria e energia. Beleza? Pessoal, os seres vivos, eles irão conseguir essa energia através das cadeias alimentares. Várias cadeias alimentares formam as teias alimentares. Para dar início a uma cadeia alimentar, precisamos dos produtores de alimentos, aquele que produz o próprio alimento, que são as plantas, as algas, alguns tipos de bactérias, certo? Esses indivíduos vão conseguir o seu próprio alimento através do processo chamado de fotossíntese, ok? É através desse processo, né, da fotossíntese, que as plantas e as algas vão obter energia e matéria necessária para a sua sobrevivência, ok? Adiante aqui nós temos efeito estufa. É a concentração de gases na atmosfera para a existência e manutenção da vida no planeta, né? Então, pessoal, existe em torno do nosso planeta uma concentração de gases, gás carbônico, gás metano, que formam uma proteção, não deixando o calor que o Sol incidiu durante o dia se perca, que vai para o espaço durante a noite, deixando o planeta muito frio. Então, nós temos uma condição de sobrevivência no planeta Terra por causa desse efeito estufa, dessa concentração de gases que segura o calor, aqui dando condições para a sobrevivência dos seres vivos. Agora, quando esse gás é em excesso, né, esses gases, o gás carbônico, o gás metano, vai formar o que nós chamamos de efeito estufa. É um aquecimento exagerado, é um calor exagerado dentro do planeta, deixando esse calor, não deixando esse calor ser eliminado. Então aqui fica como se fosse realmente uma estufa. Por isso, né, o nome aí é efeito estufa, certo? Então o efeito estufa é uma condição normal do planeta. O planeta ter esses gases para segurar esse calor e não deixar o planeta tão frio durante a noite, né? Também, pessoal, o que ajuda muito nesse processo de aquecimento global é a digestão dos animais herbívoros, que são aqueles que consomem plantas vivas ou parte delas, né? Então, os animais que consomem muita celulose, na digestão dessa celulose ocorre a liberação de gás, de muito gás metano, né? E esse gás metano acaba sendo um dos vilões do aquecimento global. Veja aí a sequência, né? E vamos adiante. Falando agora, pessoal, de seres vivos autótrofos. Auto, por si só, trófos significa alimentos. Então, fabrica alimentos por si só. São os vegetais, as algas e alguns tipos de bactérias, né? São os produtores da cadeia alimentar. Então, como é que eles conseguem energia? Aí a gente lembra do que a gente já viu anteriormente, através do processo chamado de fotossíntese, né? Então, eles vão iniciar a cadeia alimentar. Relembrando um pouquinho aí, tá certo? Eles
vão utilizar o gás carbônico, a água e a luz, eles vão produzir o próprio alimento, uma glicose, uma sacarose, né? Vão liberar o oxigênio e a água para a atmosfera, certo? Passamos para os seres heterotrófos. Hétero, diferente, trófo significa alimentos. Então, eles têm alimentos diferentes, né, para a sua sobrevivência, certo? São justamente os consumidores, né, da cadeia alimentar, que são todos os animais, como os fungos e os protozoários, por exemplo. Seres heterotrófos se alimentam de outros seres vivos para conseguir, as substâncias orgânicas que precisam para a sua sobrevivência. São chamados de consumidores, que podem ser herbívoros, né, quando se alimentam de vegetais, ou carnívoros, quando se alimentam de outros animais. Eles vão apresentar vários níveis tróficos, ou seja, vários lugares na cadeia alimentar. Então, os seres vivos, pessoal, como os planetas, as plantas, as algas, né, os produtores, eles são os primeiros níveis tróficos da cadeia alimentar. E depois começam os consumidores, né? Então, o consumidor primário, são os que consomem os vegetais, que são os herbívoros. Todos os outros são carnívoros. Então, o próximo consumidor será o secundário e depois o terciário, né? O final da cadeia alimentar seria os decompositores, que são as bactérias e os fungos, que, aliás, são muito importantes para o ecossistema, porque eles vão compor a matéria orgânica, vão fazer a reciclagem desse material, transformando em adubo novamente para os vegetais. Então, na cadeia alimentar, nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Beleza? Falamos então, agora, né, aprofundamos então, cadeia alimentar. É a sequência, pessoal, de seres vivos, onde um ser vivo se alimenta de outro ser, né, para sobreviver. Beleza? Então, pessoal, representando uma cadeia alimentar, eu sempre tenho que usar uma setinha, né, para representar. Essa setinha, ela irá indicar o caminho da matéria, da energia que cada ser vivo obtém quando se alimenta. Veja aqui no nosso exemplo, né? Nós temos aí o capim, certo? O capim é um ser autotrófo, fabrica o próprio alimento através da fotossíntese. Ele vai fabricar o alimento para a própria sobrevivência dele. E ele ainda vai ter alimento disponível para o boi. Veja só a sequência. Então, o boi vai viver desse alimento, né? A energia desse alimento para a sua sobrevivência. Então, ele vai usar uma parte para conseguir se manter vivo. Beleza? Quando o homem vai se alimentar do boi, ele vai se alimentar do que sobrou, porque uma grande parte, ele já usou para sobreviver, certo? Então, a sequência fica assim, né? O capim é o alimento do boi, o boi é o alimento do homem, e o homem, quando ele morrer, será alimento das bactérias e fungos, certo? Que nós chamamos, né, de decompositores, certo? Fica assim a sequência, né, bonitinha, ok? Então, o capim, pessoal, numa classificação dessa cadeia alimentar, seria o produtor, como eu coloquei aqui para vocês, certo?
O boi, o primeiro consumidor, né? Então, ele é o primário, certo? Consumidor primário. O homem é o segundo consumidor, então, consumidor secundário. E as bactérias e fungos seriam os decompositores, certo? Mais adiante, nós temos os níveis tróficos. Ó, toda a cadeia, pessoal, tem início com os seres autotróficos, perdão, né? Que são as plantas, as algas, ou mesmo a matéria de fotossintetizantes, certo? Sempre vai iniciar por esses seres vivos, que possuem clorofila para fazer a fotossíntese. Perfeito? Então, cada ser vivo pertence a um nível trófico, né? Diferente, ou seja, um lugar diferente na cadeia alimentar. Nesse nosso exemplo aqui, certo? Que aqui é outro exemplo, né? O capim é alimento do gafanhoto. O gafanhoto já é alimento do roedor. O roedor é alimento da cobra. E a cobra é alimento do gavião. O capim, pessoal, seria o produtor. Sempre inicia-se como produtor a cadeia alimentar. E os outros são consumidores. Então, o gafanhoto, ele vai ser o primeiro consumidor, primário, né? Ele é um animal herbívoro. Os outros são carnívoros. O roedor vai ser o consumidor secundário, que é o segundo consumidor. A cobra, posteriormente, é o terciário e o gavião, o quaternário, certo? Porque é o quarto consumidor, ok? Falamos agora de decompositores. Como falamos anteriormente, são os fungos e as bactérias. Quando os produtores, né, e os consumidores morrem, o corpo deles serve de alimento para os fungos e as bactérias. E ao se alimentar, elas decompõem a matéria orgânica dos restos dos mortos para as plantas, levando todos os nutrientes que faziam parte desse corpo para o solo. E assim, pessoal, devolve novamente para o solo esse material orgânico, né? Esses alimentos químicos, tá bom? Então, esse processo, né, dessa decomposição vai garantir a reciclagem desses elementos químicos para o solo, certo? Beleza? Passamos então, pessoal, para o tema 2, né? A trama da vida nos ambientes. Vamos iniciar aqui com o ecossistema. O que é o ecossistema? Né? É um conjunto formado por uma comunidade biológica, né? Uma comunidade de seres vivos em interação com as condições ambiente em que ela habita. Então, no ecossistema, eu vou ter os seres vivos, né? Que são os fatores bióticos do ambiente, e os seres não vivos, que são os fatores abióticos, né? Esse aí, A de negação, né? Não vivos, não seres vivos, né? E o que seriam esses não seres vivos, né? Vamos citar exemplos. Seriam a luz, a umidade, a temperatura, né? A temperatura da água, do ar, do sol, a areia, né? Todos esses fatores que não são seres vivos, certo? Formam os fatores abióticos do ecossistema. Então, o ecossistema é formado por esses dois fatores, né? Nós temos alguns exemplos de ecossistemas, né? Que são as florestas, lagos, rios, mar, cerrado, né? Pantanal. Então, todos esses ecossistemas juntos, eles formam a biosfera, certo? Então, a biosfera é um conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Perfeito? Falamos agora, pessoal,
de população, comunidade biológica e habitat. Ó, então, o que seria essa população, né? Um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Por exemplo, eu posso ter uma população de jabuticabeiras, né, de cobras, de pardais, de cavalos, de sucuris. Então, tudo isso aí são exemplos, né, de população, certo? Comunidade biológica são as populações vivendo em um determinado ambiente, perfeito? E o habitat seria o quê? Local onde esses seres vivos moram, certo? Por exemplo, a minhoca, qual é o habitat natural da minhoca? A terra, né? Já o macaco, qual é o habitat natural do macaco? Será que é a terra? Não, né? O habitat natural do macaco são as árvores, tá certo? Pessoal, dentro desse ecossistema, eu vou ter ciclos, chamados de ciclos biogeoquímicos no ecossistema, que são os trajetos, né, percorridos por alguns elementos químicos que estão presentes no corpo dos seres vivos. Então, nós temos vários elementos químicos, e os mais importantes seriam o carbono, né, o oxigênio, certo? E o nitrogênio. Então, nós vamos iniciar aqui falando sobre o ciclo da água, certo? Ó, a água, pessoal, é uma substância formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. É o famoso H2O. A água é uma substância para a sobrevivência de todos os seres vivos. O vegetal vai absorver a água pelas raízes e essa água vai participar do funcionamento do organismo do vegetal através do processo de fotossíntese e da respiração, certo? Fenômenos relacionados aí com a água. Nós temos a transpiração, né, de animais e vegetais, nós temos a evapotranspiração, que é a evaporação líquida, nós temos a condensação, certo? Né? Nós temos também a solidificação, que é quando essa água está na forma de gelo, certo? Passamos aí para o ciclo do carbono. Tá bom? O carbono, pessoal, ó, nós vamos encontrar nesse gás, que é o gás carbônico, certo? Que é formado de um átomo de carbono e dois de oxigênio, que é o CO2. Ele é produzido na respiração de todos os seres vivos e também vai estar presente na matéria orgânica de qualquer ser vivo. Então, todo ser vivo, ele tem carbono na sua composição. E esse carbono, né, ele está relacionado ao processo de fotossíntese, certo? Como nós vimos, né, anteriormente, tá bom? Falamos agora um pouco sobre o ciclo do oxigênio. Os gases que compõem nossa atmosfera são gás oxigênio, certo? Que está numa porcentagem de 20%, né? O gás nitrogênio está na porcentagem de 79%. Já o gás carbônico e outros gases, eles ocupam uma porcentagem de 1%, tá certo? O gás oxigênio, pessoal, está envolvido na respiração dos seres vivos para a obtenção de energia, né? Passamos para falar sobre o nitrogênio, né? Como nós vimos, pessoal, a atmosfera ela é composta de 79% do gás nitrogênio, mas nós não conseguimos utilizar esse gás porque ele tem uma molécula muito grande, certo? Que não consegue ultrapassar os chamados alvéolos pulmonares,
né? E cair na corrente sanguínea. Então, nós precisamos da ajuda de bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas vivem nas raízes das plantas leguminosas e elas fazem o trabalho de transformar este gás numa substância, como o nitrato, por exemplo. Então, esse nitrato você vai conseguir dissolver quando você se alimentar de vegetais ou de animais, né? Então, se você está conseguindo nitrogênio, não na forma de gás, mas na forma de uma substância, para conseguir formar suas proteínas e conseguir formar o seu DNA, que são os ácidos, né, nucleicos que estão dentro do núcleo das células, né, das suas células. Então, pessoal, para formar proteínas, né, formar DNA, formar RNA, eu preciso de nitrogênio. Só que tem um porém. Só que ele não pode estar na forma de gás, né, de um gás, e sim na forma de uma substância, certo? Beleza? Pessoal, essa foi a abordagem, né, da nossa aula de hoje. Falamos, né, sobre os dois temas, certo? De maneira bem resumida. Espero que tenha ficado entendido. Caso não, leve as suas dúvidas para a nossa aula, né, que a gente vai esclarecer todas elas, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.